Meus amigos, sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade. Opa, pera aí, deixa eu avisar lá no meu Facebook. Só um instantezinho, vamos chamar todo mundo, quanto mais pessoas, melhor, né? Estou ao vivo agora no YouTube. YouTube, vamos aqui. Estou ao vivo agora no YouTube, publicando. Se você não me acompanha no YouTube, vai lá, Marcelo Marins, aperta o botão seguir. Sempre estou colocando publicações diárias, né? Infelizmente não tem no Facebook. Obrigado, Fabiano. Qualquer coisa você me dá um toque. E vocês perceberam, eu tirei a peruca para lavar, tá muito calor. Tá muito calor e eu resolvi tirar a peruca para lavar para ficar mais fresquinho a minha careca, né? Então, até eu falei, pô, vou rapar a cabeça porque tá muito calor. Mas sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, ao canal Marcelo Marins, o Despertar da Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Quero agradecer, em primeiro lugar, as pessoas que me ajudam a minha família, este trabalho. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu quero também agradecer a todos os amigos que nos assistem, né? Eu sei que vocês têm os afazeres de vocês e sacrificam um pouco o tempo de vocês para estarem aí, né, junto da gente aí nesse trabalho de despertar de consciência cósmica. Então, muito obrigado pela sua atenção, tá? Você é sempre muito, extremamente bem-vindos. E hoje eu quero fazer um vídeo, né, abordar algumas coisas, né, que eu andei percebendo, né, que eu andei vendo no meio, né, aí da sociedade. Eu fico muito triste com a espiritualidade, é sério. Eu fico muito triste da forma com que as pessoas mal intencionadas utilizam a espiritualidade. Em vez de ajudar, elas querem polemizar, elas querem aparecer, se autopromoverem. A espiritualidade ela é uma grande ferramenta que todo mundo possui. Eu possuo e vocês possuem, todo mundo. Todos nessa terra temos espiritualidade. Só que a nossa espiritualidade na Terra, ela é toda deturpada, ela é toda, digamos, violada. Essa é a palavra, né? Porque nós somos um planeta, digamos assim, não é bem propriamente dito um planeta, mas vamos chamar de planeta, que é o comum. Nós somos um planeta aonde né, nós temos origens cósmicas, vindo do espaço, do universo, famílias cósmicas. Nós temos aí, né, uma ligação cósmica com seres muito avançados e nós somos avançados. Porém, nós estamos num estado de esquecimento, amnésia, no estado de aprisionamento. Nós estamos literalmente em uma praticamente prisão cósmica. E eu fico vendo, né, tantas pessoas que possuem dons espirituais, milhares e milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo possuem dons espirituais. Tanto que vocês veem que os médiums que trabalham na espiritualidade são pessoas de dons espirituais, mas elas foram capturadas, sequestradas pelos seres. Foram sequestradas para trabalhar em prol da campanha espiritual deles, que é de enganação. Eles querem ser adorados, eles querem serem deuses para os humanos que vivem no esquecimento. Quando os mesmos humanos aqui, se pudessem enxergar além e ver o cosmos, o espaço, o universo como ele realmente é,
e o que realmente são, veriam esses humanos que na sua naturalidade, né, do seu eu superior, são seres divinos, seres de divindade. Mas estes seres não querem que as pessoas saibam disso nunca, porque se você puder expandir a sua consciência a um nível cósmico, ter acesso à sua origem cósmica, ter acesso, né, à sua casa cósmica, ter acesso à sua energia e os seus dons, você, em primeiro lugar, não mais vai querer saber de nada deste planeta. Este planeta passará a ser bizarro para vocês. E outra, vocês irão se comunicar com uma faixa de frequência esmagadora em matéria de força do que as frequências tão baixas que possuem aqui neste mundo. E aí, vocês jamais nunca adorariam ou sequer sentiriam qualquer tipo, digamos, de admiração por qualquer ser espiritual, que se passam por mestres, que se passam por deuses, ou os avatares. Vocês não estaria longe de vocês sentirem alguma coisa por esses seres, porque na verdade vocês estariam numa faixa de frequência e vibração infinitamente superior e esmagadora a tudo isso daqui, certo? E eu fico muito triste, né? Eu fico vendo, infelizmente, muitos amigos que estão vulneráveis e suscetíveis a caírem nas malhas, nas redes de aprisionamento. Depois que nós tivemos o evento aí com a, né, a cantora, que infelizmente é uma vida que se foi, é uma família que perdeu um ente querido ali, né? Um filho que ficou sem mãe. E infelizmente esse mundo místico, né, da indústria da música, do cinema, da televisão, isso é algo extremamente trevoso e muitas pessoas, independente, né, em todo mundo, almejam sucesso, grana, fortuna e serem conhecidos. Isso é uma coisa que o mundo ensina. E quando acontecem esses tipos de coisa, eu fico muito triste de ver certos comportamentos de pessoas que, se você parar para pensar, se você parar para pensar, se você tiver um mínimo de inteligência, esperteza, você não cai. Você não cai. Tivemos um acidente fatal com a cantora e apareceram, né, muitas pessoas que haviam, entre aspas, tido algum tipo de premonição. Marcelo, você acredita em premonição? Mas é claro que eu acredito. Ah, prever a morte é possível? Sim. Eu já cansei de dizer nos meus vídeos que antes de todo mundo morrer, se reúne e é avisado. Seja por fontes benevolentes, ou até mesmo aqueles pelas quais são malevolentes, que têm o pacto com aquela pessoa, ele avisa: eu vou te tirar, eu vou te levar embora. No plano astral espiritual existe um grande fluxo de energia, de vibração, de reverberação. Reverberação é como se fosse um eco. Você fala ei, 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 vai expandindo. Isso é reverberação. Então existe um grande nível de reverberação no plano espiritual. E o que acontece? Não só eu, como todos vocês, temos, desde que estejamos no lugar certo, no dia certo e na hora certa, habilidades para sentir os fatos. Lembro de eu dizer para vocês: olha, meus amigos, o futuro não tem como você prevê-lo. Você pode sentir algumas coisas, você pode perceber algumas coisas,
mas fazer a previsão do futuro, vocês vão entender, é uma coisa diferente. E aí, o que eu quero que você entenda e tenha maturidade espiritual para entender sobre como é o outro lado. Vocês perceberam, né? Tivemos aí um tweet de 2020, muito antigo, né? Em relação a hoje, da cantora dizendo que ela tinha alguma coisa com água, caído, visto. Isso é em 2020, lá para meados. No tempo astral, não existe em uma lógica um aviso, um anúncio tão precedente assim. Mediante que o nosso tempo aqui, eu já disse, o tempo astral, o espiritual é assim. A cada 8 horas que você está aqui, lá se passa 15 dias. É mais ou menos essa conta. Então, por exemplo, então, o tempo que você está aqui dormindo, o seu espírito vive 15 dias, mais ou menos, é uma conta, mas não é 100% precisa, porque existe a movimentação de energia, então é mais ou menos isso. Então, tipo, vamos supor, junho ou maio de 2020 para cá, é muita antecedência. Não tem lógica isso até lá. Porque geralmente, quando vai acontecer, eles te avisam com 3 meses, estourando muito 6 meses dá de diferença do tempo aqui. Ah, eu sonhei há 6 meses atrás que fulano aconteceu algo ruim. Ah, eu sonhei isso, eu sonhei assado. 2, 3 meses. Então, de 6 meses até a data do evento que acontece, é plausível, é coerente. Mas uma grande distância, não. Tanto que eu expliquei o que poderia ser essa publicação lá de 2020. Mas teve uma outra publicação mais recente, que aí a própria cantora disse: eu estava num lugar, eu acho que Riacho, Rio, ou Cachoeira, que tinha várias pombas e tinha. Você viu isso? Não, tá na internet. Quer ver? Até vou caçar aqui no meu Facebook. Pera aí. O pessoal estava colocando. Pera aí, que eu acho que é agorinha. Ela colocou em 2020, né? Eu quero falar sobre premonição e sobre vidência, tá bom? Então ela colocou, né, lá no passado, bem atrás, aquilo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Ah, não. Deixa eu tentar achar aqui. Então ela fez aquela publicação lá, né, em 2020. Nós vamos falar sobre. O tema do vídeo é premonição e vidência, que todo mundo tem. Ninguém é melhor ou bambãozão para falar que eu tenho, ninguém tem. Isso é comum, tá? Todo mundo tem. Deixa eu só achar aqui. Só paciência, um instantezinho que eu já vou achar aqui e comento com vocês. Deixa eu ver aqui. Sim. Em 2020, é, em 4/5 ou 5/4, não entendo a data do Twitter, a cantora tinha colocado, né? 4/5 de 2020, antes da metade, um pouco do ano passado, né? Gente, mas eu sonhei com água. Queda d'água, cachoeira, rio, a noite todinha que Deus deu. Isso não é, eu não classifico como uma premonição. Isso é algo que, como eu disse no outro vídeo, ela já estava frequentando espiritualmente, o espírito, esse ambiente, por algum motivo, ela estava frequentando. Então, tipo assim, seu espírito vai em certos lugares, você tem os fragmentos de memórias dele. Então você consegue, né? Estou procurando aqui, pessoal, outros. Então você consegue reter memória do seu espírito ou do seu eu maior. Então, isso eu não classifico de forma alguma como uma premonição de morte. É apenas um resquício de memória
de um lugar que a cantora frequentava, certo? Agora, teve um outro, me perdoe, eu não estou conseguindo achar aqui, que ela colocou, eu nem sei se isso é real, mas o pessoal andou colocando, que ela recentemente havia publicado que tinha sonhado, né? Que tinha sonhado com um lugar de águas, né? Quem tiver, por favor, manda no Messenger da Fabiana esse print que ela me manda, porque eu achar que tá meio bravo. Só quem durante essa live tiver essa postagem da cantora mais atual, manda que eu leio aqui com mais precisão, que eu tô apanhando aqui, não tô achando, é muitos comentários. Mas o que que acontece? Teve uma publicação recente, né, da cantora, dizendo que tinha sonhado que estava num lugar, acho que cachoeira, que tinha pombas. Pombas são simbologia, tá, amigos? Simbologia. Pombas e tinha um avião gravado na pedra, na pedra. Até a Fabiana tá só. É, Fabiana, tem mesmo. Apareceu. Só que eu não tenho, é muita coisa aqui, pô. Eu fico muito perdido aqui, entendeu? No meu celular. Mas o pessoal andou postando aí na internet. Deixa eu ver aqui, pera aí, rapidão. Vou digitar no Google aqui. Ah, pera aí. Peraí, Luiz com K, cachoeira. Tá. Teve esse da cachoeira d'água, né? Eu não sei se o outro é real. Esse é real. Não sei se o outro é real. Situação feita, cachoeira e queda d'água. Toda. O outro eu não sei se é real, porque era para ter aparecido aqui. Eu acho que era para ter aparecido aqui. Ó, às vezes o pessoal inventa, né? Mas, bom, se é real ou não é, eu vou fazer o seguinte. Se houve essa publicação que está rondando na internet, de que a cantora disse, mas agora recentemente, que ela havia sonhado com, acho que cachoeira, pombas e um avião gravado na pedra, não sei se isso é real, tem muita coisa rolando na internet. Se isso for real, o que acontece? Isso já era depois do aviso da retirada. Então isso bate coerentemente com os avisos pré-morte que são dados lá do outro lado, seja por seres benevolentes, sejam por seres malevolentes. Isso posso confirmar se isso for real, existiu isso. Aí eu falo, meus amigos, isso aí é porque ela já estava sabendo. Ela já estava sabendo o espírito, só que o espírito não passa pro personagem. Ele, né, o espírito ele esconde, ele é meio sacana. E aí a pessoa traz esses resquícios. Quando isso acontecer, é muito importante que vocês não ignorem, mesmo que não aconteça nada, mas que vocês pelo menos fiquem em estado de alerta, mesmo porque tem como modificar um pouco isto, tá? Então, mesmo que isso aconteça, na vida de vocês, não ignorem, porque isso pode ajudá-los. E esses resquícios, às vezes, você lembra, porque são coisas marcantes do outro lado. Teve um tweet, isso já é um tweet. Será que é isso aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Espera aí. É, esse aqui é o que realmente tem. Eu acho que o outro pode ser até fake. Porque você não vê ela dizendo, mas se isso não for fake, for real, vale sim por aqui. Vale por exemplo.
Uma outra coisa interessante para vocês analisarem. Ah, sim, quero agradecer a amiga, né? A nossa amiga Carol. Carol, um beijo para você. É esse aqui. Um print do dia 3 de novembro. De 3 de novembro, né? Um tweet do dia. À meia-noite 3, no dia 3 de novembro de 2021, né? No próprio tweet da cantora, né? Eu não sei se isso está lá mesmo, o pessoal criou, mas bom, chegou o print, a amiga me mandou, né? Aqui. E tive assim, diz o print, né? Do Twitter dela. Tive um sonho muito estranho essa madrugada, no dia 3. Sonhei com pombas brancas em uma cachoeira e nela tinha um desenho de um enorme tinha um desenho de um avião enorme nas pedras. Isso no dia 3 de novembro de 21. Tive um sonho muito estranho essa madrugada. Sonhei com pombas brancas. Pombas brancas, você sabe, né? Não preciso te dizer o que é, não é verdade? A simbologia. Em uma cachoeira, justamente onde é um dos grandes recintos. E nela tinha um desenho de um avião enorme nas pedras. 3 de novembro? Bate demais com um aviso, o resquício de memória do aviso lá do plano espiritual, né? Então, assim, já havia a comunicação e a comunicação reverberava já energeticamente. Teve um outro tweet de uma menina, né, do que falou o seguinte, tá rodando na internet, que eu também acredito, tá? Teve um que eu acredito. A menina escreveu da seguinte maneira, tá lá no meu Facebook, o pessoal printou e colocou. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Uma, uma pessoa, acho que é uma adolescente, tweetou no dia 30 de outubro de 2021. 30 de outubro agora, de 2021, bem recente. Sonhei que a Marília Mendonça morreu. Aí ela colocou, cara, no sonho eu tava. No sonho, ela tava, no sonho, eu tava saindo da Terra numa espaçonave. E ela também tava. Só que aí a espaçonave dela deu ruim. Não sei como. Só sei que ela não tinha sobrevivido. Eu tô muito triste com essa história. Gente, meu Deus. Você acredita, Marcelo? Olha, acredito. Acredito. Porque o plano astral existe grande movimentação, existe leituras energéticas, seres se comunicando, né? Lá as notícias chegam muito mais rápido, eu acredito completamente. Isso é prova de uma premonição, né? De um resquício de memória que esta pessoa teve do seu eu maior ou do seu espírito. Só que o interessante é que vem camuflado. Não vem necessariamente completamente, não vem, né? Ali, não vem totalmente límpido, né? E isso, quero mandar um abraço também para o meu amigo Henrique, pessoal aí participando. Muito obrigado mesmo. Ó, por que eu falo isso para vocês? Porque existe muito oportunismo na espiritualidade. A espiritualidade é algo sério, porque ela mexe com o outro lado e mexe com pessoas aqui. Uma coisa muito que eu vi pessoas já compartilhando e publicando, e eu fui ler, a vidente, não sei das quantas, previu a morte. Vidente, não sei das quantas, previu a morte. Eu quero até, peraí, eu quero até ler. Rolou aí, né, uma publicação de um vidente
esse vidente, com uma carta registrada, havia registrado no correio, assinatura, tudo, feito algumas premonições. E numa dessas premonições, diz que ele narrou em detalhe como se ele estivesse vendo o futuro, né? Até vou ler, peraí, deixa eu dar uma lida aqui. É a minha opinião, tá? Se você acredita, se você gosta, respeito. Mas eu quero alertar e fazer uma reflexão para vocês entenderem certas coisas que acontecem na internet que não são legais. Peraí, acho que eu achei. Peraí, achei não, mas eu vou achar aqui agora. Existe uma pessoa que se diz vidente, ganha, parece a vida com isso, e que essa pessoa, estou procurando aqui, pessoal, essa pessoa havia alegado que já havia feito uma advertência para a cantora e a pessoa narra tudo nos mínimos detalhes. O dia, tipo assim, a hora, o lugar, a cidade, que o avião ia cair nas pedras, que ia morrer fulano, beltrano, ciclano, que ia acontecer assim. Até o número do avião, A pessoa, assim, isso não existe não, viu? Isso é fraude. Ah, mas tem o documento dele, Marcelão, com assinatura e tudo. Gente, hoje em dia tem como falsificar tudo quanto é documento. O que existe falsificação de documento, vocês ainda são muito inocentes. Muitos de vocês são inocentes em muitas coisas. Ah, mas a imagem está na internet. Photoshop cria qualquer documento com o Photoshop faz o que vocês quiserem. Documento, símbolo, carimbo, assinatura, faz copia, cola, recorta, modifica, faz uma arte ali, fica. Até um especialista tem dificuldade de saber se uma imagem, uma foto de um documento é real ou não. Então, hoje em dia, existem artistas que sabem operar o Photoshop de uma maneira gigantesca. Então, você não pode dar crédito por uma, digamos, tenta achar no meu Facebook essa coisa que eu vou tentar ler a premonição. Eu posso ler, é público, então eu vou ler. Então, na última publicação minha, tá? Tá um comentário lá. Então, assim, então, documentos, eu vou apresentar um documento registrado. Gente, é muito fácil de falsificar documentos hoje em dia. E hoje o campo que se existe da espiritualidade é só fraude. Porque espiritualidade, assessoria, palestras, livros, objetos, tudo isso gera um grande. Gera um grande. Não, mas você não achou? Não, então eu procuro aqui no meu. Coloquei. Mas por que não mostra no meu? Não, é comentário. Então, assim, é comentário. Então, assim, o que que acontece? A espiritualidade, hoje em dia, ela gera muito dinheiro comercial. Palestras, assessorias, consultas. E aí as pessoas brincam. Peraí que eu vou mexer aqui, eu vou achar isso aqui. Peraí. É um comentário da minha última publicação. Só um instante. A não ser se a pessoa que fez o comentário apagou, né? Se ela apagou, não tem como eu ver. Mas acho que apagou não, tá aqui. Eu vou ler para vocês algo, né? Que eu digo para vocês. Para mim, isso é fraude. É a minha opinião. A pessoa, né, escreveu da seguinte maneira. Eu vou ler só um pedaço. É um documento, né, na qual está o nome de Marília Mendonça, urgente. E a pessoa diz, deixa eu só dar um zoom aqui, porque minhas vistas também não tem vista. Peraí. A pessoa diz o seguinte, né? É uma pessoa premonitor, a pessoa se denomina premonitor. Só que aqui diz o seguinte. Deixa eu só ler o texto, porque.
Um acidente de avião envolverá você, Marília Mendonça. A aeronave cairá justamente com sua equipe numa cachoeira no interior de Minas Gerais. Sairá de Goiânia, Goiás, para. Gente, você está achando que eu tô ruim? Que mas você é analfabeto? Você sabe ler, não? Olha onde eu tô lendo para vocês. Às vezes vocês estão me julgando. Porque você fala, não, mas você sabe ler, não. Fabiano, nem você vai acreditar. Eu tô lendo isso para vocês aqui, ó. Nesse textozinho no meu celular. Olha aqui. Eu tenho que tomar uma lupa para ler isso aqui, velho. Documento não abre, pô. Pera aí, não, mas vai abrir isso aqui, caceta. Eu tô lendo aqui, ó. Tô lendo, precisa de uma lupa. Mas, Marcelo, tá bom das vistas, hein? Então, assim, um acidente de avião envolverá você, Marília Mendonça. A aeronave cairá juntamente com sua equipe numa cachoeira no interior de Minas Gerais. Sairá de Goiânia, Goiás, para se apresentar em Caratinga, em Minas Gerais. Queda desta aeronave em. Deixa eu ver aqui, porque eu não estou conseguindo ler, cara. Deixa eu virar meu celular, porque às vezes ele aumenta a fonte. Que eu tô sendo até herói ler. Acho que agora melhorou porque eu girei ele um pouco. Sairá de Goiânia, Goiás, para se apresentar em Caratinga, em Minas Gerais. Queda desta aeronave em Piedade de Caratinga, um curso d'água próximo do acesso pela BR-474, no dia 5 de novembro de 2021. Além da cantora, poderá ser vítimas fatais. O produtor Henrique, seu tio, assessor, e o piloto e o copiloto do avião também, nessa queda. Aí, tipo assim, documento datado de 25 de janeiro de 2021. Marcelo, isso daqui, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não acredito. Eu não acredito. Já vi muito vidente fazer coisa errada. Eu já vi muita pessoa fazer coisa errada. Essa é a minha opinião. Me resguardo da minha opinião durante toda a minha projeção astral e tudo que eu já aprendi até hoje. Ah, Marcelo, mas tem um documento registrado em cartório e tudo. Meus amigos, deixa eu falar para vocês. Existe forma de arrumar documento. Documento se arruma em qualquer lugar. Se faz até carteira de identidade aí falsificada, se faz coisa. Pessoas fazem. E papel de internet, você pode fazer também. Por que eu falo para vocês? Não existe tamanha lucidez para você vir do plano astral para cá. Por que eu falo? Porque nós não conseguimos reter informações tão precisas desta maneira. Por exemplo, quando eu disse sobre o Nordeste, eu posso até falar aqui para vocês. Existe algo que estão tentando criar um colapso climático na Terra. Esse colapso climático na Terra está para acontecer. Quando? Não sei, mas está muito perto. Eu estava lendo uma matéria, está morrendo, não sei que país da Europa, não sei se é Europa, Austrália, não sei, está morrendo muitos seres marítimos. Que é um mistério que está acontecendo lá, eles não estão sabendo a resposta. E está tendo eles falam uma morte gigantesca, um extermínio de seres marinhos. Agora não sei se é na Europa ou se é na Austrália, eu não vi muito direitinho. Eu vi uma matéria superficial e eles assim estão por entender. O extermínio, chama extermínio de seres marítimos. Só que está sendo jogado do mar. Eles não têm respostas, mas para tudo tem uma resposta. Existe-se uma possibilidade
de ter um colapso global no meio ambiente, na natureza climática, na palavra certa é climática. Quando? Não sei, mas está muito perto. E se acontecer, vai ser uma tragédia sem tamanhos em todo. Imagina um grande colapso ambiental em toda a Terra. E o que eu vi, algo que me deixou triste, era que, e eu já tinha dito isso há alguns anos, só que não falei mais, mas eu vi que existe a possibilidade de grande nevasca no Brasil inteiro. Grande nevasca. Mas não é aquelas nevezinhas chinfrinha que teve no sul do Brasil, lá Rio Grande do Sul, não. Eu falo é neve tipo Estados Unidos no inverno ou tipo Europa no inverno. Neves que chegam a 30, 40 centímetros de espessura em tudo quanto é lugar. É isso que eu quis dizer. Pode acontecer, como não pode, mas se acontecer, vai ser uma tragédia, porque até para nós aqui, a gente não tem condição de se proteger de um frio desse. Agora imagina o Nordeste. O Nordeste que é quente para danar. O pessoal lá nem roupa de frio usa, porque, tipo, lá é tão quente, você vai usar roupa de frio para quê? Para você desidratar, morrer de calor? É lá você anda mais fresquinho, de boa, as casas são mais de boa. Então, se tiver um tipo de coisa dessa, até aqui nós tá fudido também, né? O pessoal lá do sul já tá mais reservado, que eles é um pouquinho mais preparado. Mas se isso acontecer, eu fico pensando no norte e no nordeste. Quando isso pode acontecer, não sabe, mas pelo que eu vi, eles estão preparando uma grande tragédia ambiental em escala global. Cada país vai levar um chucho que eles mal vão conseguir lidar com isso. Tsunamis em alguns lugares, enchentes avassaladoras, terremotos, buracos, crateras abrindo-se na terra, engolindo cidades, nevascas, tempestades de raio, tipo aqueles filmes que você vê aí que eles fazem esse filme de tragédia, só que imagina não sendo filme. Então é isso que me preocupa muito, que eu me preocupo com o meu próximo. Eu me preocupo com as pessoas e muito, vocês têm noção. E eu fiquei, quando eu voltei, falei, cara, pô, aqui nós tá tudo fodido, mas o pessoal do Norte e Nordeste, eles não estão preparados para algo, um evento, se acontecer uma coisa dessa estrutura. Porque realmente nós estamos nos últimos dias disso daqui. Entendeu? Então, mas você vê o que? Você vê por enigmas, pistas. Então, eu vi, ouvi, mas quando? Não sabe. Mas isso vai se desencadear depois de o quê? Qual é o pontapé? Qual é a faísca, a fagulha para, digamos, isso iniciar? Não sabe. Sabemos que temos que estar alerta. Sabemos que devemos vigiar, até mesmo para morrer. Se for o caso de desencarnarmos, estarmos preparados para o dia do nosso desencarne. Então existe muita coisa acontecendo. Nós estamos nos últimos tempos, no presságio final dessa realidade. O que tanto se proclamava no passado, nós estamos vivendo. Somos as, digamos, as últimas gerações do que se tem aqui. Então é isso que me preocupa, sabe? Então, quando foi para minha mãe, ó, veja um outro exemplo. Fabiana, uns 4, 6 meses antes da minha mãe morrer, ela teve um sonho comigo, onde ela ouvia eu falando com ela como em telepatia, ela não me via, ela via eu, e ela via, né, uma nave espacial do formato discoide, gigantesca, vindo do espaço, pairando sobre o mar, e dali feixes de luz, como tubos de luz, descia dessa nave e eles passavam por debaixo das águas. E nisso, esses feixes de luz tinham seres que ela viu claramente andando, seres muito grandes, e uma criança vinha. E ela disse: olha, se eu fosse para me comparar, aquela criança seria uma criança de uns 3 anos, 4 anos de idade. E logo, isso era no mar. E eu me vi nas pedras. Eu me via nas pedras, e aí eu vi uma cabana. E você era deixado
nessa cabana em alto mar, em cima de umas pedras. Estou errando, Fabiana, alguma coisa? Não, é verdade. E você entrava falando para mim, olha, Fabiana, eles vão quebrar a minha mãe. Eles vão quebrar a minha mãe. E isso já foi relatado pela própria Fabiana, tem vídeo aí. O acidente fatal que matou a minha mãe quebrou clavícula, quebrou o peitoral, quebrou as costelas, estourou todos os órgãos. Minha mãe estourou fígado, estourou pulmão, estourou o intestino, estourou rim, estourou tudo. Ela ficou com uma bolsa de órgãos assim do lado, como se fosse uma barriga lateral preta de órgãos. Os órgãos dela tudo estourou. Ela quebrou, ela teve contusão, quebrou ossos. Então, assim, a Fabiana falou, eu praticamente assim, eu nem dei muita ideia, não foi, Fabiana? Não, você não deu ideia Não nenhuma, dei ideia né? nenhuma, isso é verdade. Nenhuma. E você não a chamava de mãe, você falava ela, né? Se Ela. referia a ela. E, pois é, e aí o que aconteceu? Eles quebraram ela, né? Total, foi literalmente. Antes da minha mãe morrer, uns 10 dias antes, a Marcele, minha filha, teve um sonho com a minha mãe, que estava vindo ela e o meu pai de criação, né, que eu chamo de pai, vindo de Guaxupé, e vinha só os dois no carro, e por algum motivo o carro perdeu o controle e caiu dentro de um rio. E aí as pessoas conseguiam salvar o meu pai de dentro do carro no rio, mas a minha mãe morria afogada no rio. A Marcele teve esse sonho, ficou extremamente perturbada. E mais uma vez eu também não dei muita ideia, nem a Fabiana também deu muita ideia. Mas a minha mãe, em um mês praticamente, ela veio a falecer no acidente de carro. Não foi no Rio, mas ela morreu na estrada, justamente dentro de um carro. Então, você que me assiste, você também tem premonições, você tem essa habilidade. É que você não pode misturar isso, né? Misturar isso com religião, não pode misturar isso, essa interpretação. E outra coisa, você nunca deve ouvir o que os outros, não deixe os outros interpretar o seu sonho ou a sua premonição, porque ela é particular. Então, assim, você, de uma certa forma, consegue. Só que você tem que deixar de lado, né, a religiosidade, estar mais neutro, para observar esses detalhes que se diz respeito a você e até os seus próximos. Porque, na verdade, em alguns casos, pode se adiar um pouco mais. Tem como, Marcelo, mesmo que seja um contrato, dependendo das cláusulas temporais de contrato, muitas vezes esse desencarne não está no contrato dos arcanjos, ele está sendo promovido por, eu já disse para vocês, por seres que fazem pactos e querem tirar como o pagamento a vida da pessoa. E eu disse para vocês, falei, olha, eles fazem isso porque a pessoa está envolvida junto com esses seres. E aí o que acontece? Tem como você, tipo assim, você ganhar mais um tempo para essas pessoas. Por exemplo, vou citar quando eu ganhei 2 anos para minha mãe. Em 2016, a minha mãe teve um problema no pulmão, porque minha mãe fumava muito. E o meu pai me ligou lá de Guaxupé, ele morava lá, e ele disse: Olha, a sua mãe, o médico me desenganou ela aqui, disse que ela não vai sobreviver. Ela estava internada lá no hospital, lá em Guaxupé. E se prepara aí, porque a sua mãe ela vai morrer. O médico ele não deu esperança para ela. Às vezes, a gente é egoísta, apegado, a gente não quer ficar sem a pessoa que ama, ainda mais quando é mãe, né? Mãe é sagrado. Mãe é bicho sagrado, é ser sagrado, iluminado, sagrado pra gente. O que, que eu fiz com a minha mediunidade? Eu invoquei os médicos lá do kardecismo que ela ocultava, mas eu sei que eles eram. Contei essa história já. 2 vezes eu já fiz vídeo contando isso. Eu invoquei, eles vieram. Até a Fabiana viu eles. Veio a equipe médica, conversei com eles, né? Pedindo em prol dela, que ela tinha uma fé neles absurda. Aqueles médicos kardecistas espirituais.
Eles não conversaram comigo só aqui. Minha mãe, no outro dia, melhorou. Recebeu alta no final do dia. Os médicos com a língua de pé ficou só por entender. Ela ainda viveu 2 anos. Ela começou. Você sabe o que que deu uma aliviada na barra da minha mãe quando ela morreu? O que que aliviou a barra da minha mãe? Que ela foi parar em Nim, o planeta de recuperação. A minha mãe começou a assistir em 2018. Ela começou a assistir meus vídeos. Toda live, vídeo que eu fazia, minha mãe assistia. Live eu não fazia muito não, mas era mais vídeo gravado. E com a desculpa dela, que eu mato a saudade de ver você, ela começou a assistir. E começou a mexer com ela. Ela falava assim, nossa, eu não gosto de assistir muito seus vídeos. Você começa a questionar e você faz eu questionar o meu Deus. Eu não quero questionar meu Deus, estar em dívida com Deus, desrespeitá-lo. Mas você fala uns tanques que fica na cabeça da gente. Só que ela assistia todo o vídeo meu, ela assistia. Aí eu falava assim, porque filho gosta de atazanar a mãe, né? Fala, mãe, a senhora tá só curtindo o despertar de consciência cósmica. Ela falou, não, eu assisto porque eu fico saudade de você, que isso? Assisto pra matar a saudade de você, meu filho. Eu falei, tô ligado, viu, mãe? Não dá o bracinho a torcer, não, né? Ah, não, mas você fala uns tanques que a gente fica pensativa, eu não gosto, né? Eu falei, eu sei. Então, isso foi, esses 2 anos, foi algo que ajudou-a, que quando ela morreu, ela estava um pouco mais apta energeticamente, foi para mim. Porque senão minha mãe teria ido para um lugar pior e poderia estar agora na Terra original, na forma dos reptilianos. Entendeu? O tempo. Ela ia morrer. Mas o tempo que se ganhou, isso acontece na vida de vocês. Às vezes, adiar um pouco e é possível. Por que adiar? Porque muitas mortes, elas são modificadas, são cláusulas temporárias. Não é que você já nasceu com o dia certo para morrer, não. Sabe-se que você vai morrer sim. É a única certeza que nós temos nessa vida é que morreremos. O resto é tudo incerteza. Mas a cláusula de morte, ela é variável. Ela não é estabelecida. Vai depender muito da sua conduta, vai depender muito das suas escolhas. Entenderam? Então, às vezes você pode morrer antes, no momento certo, ou muito depois. Vai depender de tudo que gira e circula aqui. Porque nós é que colaboramos muito para quando desencarnarmos. E aí pode acontecer, por exemplo, você deu uma besteira e você se envolveu com algum tipo de ser, grupos espíritos, e eles estão armando para te matar. Só que aí é falado pro seu espírito, não é tipo assim, em certos casos não tem só a pronúncia, você morrerá tal dia. Tem casos que fala só, vou te matar amanhã, vou te arregaçar daqui a um mês eu vou te destruir, já tá tudo armado. Porque existe a coisa de opressão espiritual por seres maléficos ou seres extremamente densos. Aí você vai fazer o seguinte, aí você volta com isso na mente, pô, cara, velho, isso aí que eu vou morrer disso assado. Né? Aí tem pessoa que pode, isso você pode adiar, por quê? A cláusula de morte, ela não é definida, ela é variável, ela vai variando. Então você pode, tipo, ganhar mais 1 ano, 2 anos, você pode se desvincular energeticamente daqueles seres, corrigir a sua linha de vida no sentido de deixar de ter compromissos com eles e ainda ganhar mais um tempo para evoluir espiritualmente, se reconectar com o cosmos e o universo para você estar mais apto a ir embora. Então existe essa possibilidade. E vocês têm a ferramenta, só que vocês têm que ter lucidez, maturidade para saber lidar com ela. Porque vou dizer para vocês uma coisa, a revelação é pessoal. A revelação é pessoal. E eu fico triste de ver, tipo, é a minha opinião. O que que eu falo? Não existe de maneira nenhuma esse tipo de evidência. Que a pessoa sabe o dia, a hora, o lugar, o endereço, como você vai morrer. Isso para mim, isso é charlatanismo da espiritualidade que está repleta de charlatanismo. É a minha opinião.
que eu faço nos vídeos. Então eu não acredito. Isso para mim não tem coerência, não tem nexos, e geralmente isso aparece sempre depois que aconteceu a tragédia, mas com datas muito antigas e prévias. E manipular documento, se eu contar para vocês o que acontece na espiritualidade, você expira. Ah, não, Marcelo, eu vou para o universo do sal. Pelo menos o Edir dormir mais cedo não vai ser tão cruel assim comigo. Verdade. Verdade. Então a espiritualidade ela é muito nojenta, muito asquerosa, e é disso que eu tenho debatido e falado com vocês há esses anos. Porque a gente tem que ter lucidez. A gente precisa de maturidade espiritual. Vocês têm revelação, meus amigos. Seus mentores, seus aliados, se eles tiverem que dar uma revelação, ela é pessoal, é para você. Quando a Bia sonhou lá, que ela teve o sonho, aquilo lá foi para ela, para preparar ela da morte da minha mãe e para me confortar, porque perder minha mãe, misericórdia, foi um baque monstruoso na minha vida. Nossa, eu amo minha mãe, né? Ela não existe mais, mas ela existe dentro de mim. Enquanto eu estiver vivo e for um personagem, ela vai morar dentro de mim e eu a amarei muito. Depois que eu morrer e deixar de existir, Marcela, acaba tudo. Mas o que acontece? Então falaram para ela, isso mentalmente fica nela. Uma forma de prepará-la para me confortar. A Marcele era muito apegada com a minha mãe. Ela era a primeira neta da minha mãe. Ela era a primogênita. Ela foi o sonho realizado da minha mãe de um dia ser vovó. Então o que acontece? Quando, né, a Marcele teve o sonho, foi para ela. Para preparar ela, porque mulheres são mais sensíveis, são mais carinhosas, sentimentais, homem já é mais frio, o homem já é mais ali forte no sentimento, a mulher é muito amor, é muito carinho. E aí, como neta, prepararam ela, tipo, ó, mentalmente, sua avó vai morrer, você precisa ser forte. Então, a revelação, ela é pessoal. Tipo, a cantora não viu vários cenários, ela não viu um cenário. Tinha uma revelação para ela, pessoal. A revelação é a permissão de você reter esses conhecimentos, é a permissão de você reter isso. Entendeu? Igual, por exemplo, a menina, né, que viu, foi pessoal. Para ela ver que, tipo, a nave dela se manteve intacta enquanto a da cantora deu problema. Mas por quê? Para ela distinguir os universos. Porque a gente não sabe também, né, como meus filhos, a gente não sabe, por exemplo, da pessoa, o desejo, a ambição, são muito bombardeados pela mídia, né, a mídia materialista, e às vezes é tipo, ó, cuidado com o que você busca, porque olha aí, ó, o que acontece. Então é pessoal, meus amigos. Então, o que que eu faço? Por que que eu fiz aquela série de vídeos? Porque dentro da espiritualidade, o que a gente faz é ensinar vocês a estarem preparados para perceber a realidade de como ela funciona, mas de forma lúcida, com a cabeça fria, com a cabeça em ordem, não se deixar levar pelo sentimentalismo, porque nessas horas o que mais tem é sentimentalismo, entenderam? Então fiz esse trabalho durante essa semana justamente pelo fato do acontecer, que no astral era de conhecimento, para vocês, de uma certa forma, estarem preparados com um evento de desencarne, né, de uma pessoa importante e que iria ter grande comoção. Mas como iria morrer? Você sabia, Marcelo, que o avião ia cair, coisa assim? A gente tem pistas. O avião vai cair? Vai cair. Aonde? Ele vai cair em algum lugar da 3D. Qual horário? Quem vai estar dentro? Não sabemos. Só sabemos que uma pessoa predestinada vai estar lá. Então vamos fazer um trabalho consciencial. Porque meus vídeos são conscienciais apenas, nada mais do que isso. Mas
esse tipo de evidência que está lotado na internet, isso não é real. Cuidado, porque são pessoas videntes e médiums que são da mídia, empresários, personalidades, que vivem disso, muitos trabalham com isso, dão palestras, assessorias com isso. É um número gigantesco que existe. Então, assim, esse pessoal é bem oportunista. Então, a única coisa que eu digo para você, você é quem tem que checar as coisas dentro de você. Não existe aviso, premonição para terceiros. Vou dizer bem claro, não existe aviso de premonição para terceiros. Ó, fulano, você vai morrer porque aconteceu isso assim, assado. Os avisos de premonição, ele é particular, ele é individual, ele é só para a pessoa que recebeu, para você se preparar, porque tem alguma coisa em você que se envolve ali naquele evento e você, por algum motivo, precisa estar preparado ou ter esse conhecimento. Agora, esse negócio de consultar e falar o que vai acontecer e ainda com tantos detalhes, mas tantos detalhes, eu vou dizer para vocês, cuidado, cuidado. Hoje, com as ferramentas de edição de vídeo e imagem, é fácil forjar e até documentações a gente consegue comprar falsificado. Até identidade, carteira de trabalho, passaporte falso tem como fazer. Então, é muito fácil se for por matéria de documentos. É muito fácil, meus amigos. Essa é a minha opinião. Ah, mas eu não concordo com você, não. Tudo bem, respeito a sua opinião. Estou dando a minha opinião para quem quiser pensar em cima dela. De tudo que eu aprendi, eu sei, eu digo para vocês, isso não é premonição, isso é prever o futuro. Ao ponto de você prever com detalhes o futuro, isso não existe. A gente não consegue prever o futuro nas entrelinhas corretas. Nós pegamos fragmentos porque o futuro ele está em constante criação devido às ondas e massas de energias que são criadas aqui num consciente coletivo, que é a humanidade. Então, todos os eventos, existe a energia, aí o evento ele se materializa e acontece. Eu já expliquei isso em detalhes. Então, pare, pense, reflita e analise. Vidência, mediunidade, premonição ou fraude? Fica a seu critério analisar isso daí, tá bom? Deixa seu joinha no vídeo. Muito obrigado por me ouvir. É a minha opinião dentro do que eu faço. E eu sei que muitas pessoas isso irá ajudá-las, tá certo? Pense, pare, pense, reflita e analise. Um grande abraço. Fiquem todos em paz e que o universo conspire, vibre dentro de vocês. Tchau, tchau, meus amigos.